DNA revelou tudo. Mulher me traiu com o cunhado. Me vinguei ficando com a irmã dela. Eu tenho 42 anos, fui casado com a Millie, de 36 anos, por uma década inteira. Nós temos 3 filhos, Emma, de 9 anos, Jake, de 6 anos, e Ava, que acabou de fazer 1 ano. Nossa vida era tranquila, quase perfeita, na verdade. 2 filhos, uma menina e um menino, uma configuração bem confortável. Não planejávamos ter um terceiro filho. Emma e Jake eram suficientes, estávamos decididos a parar por aí, mas quando Millie me disse que estava grávida, eu não hesitei. Financeiramente, conseguíamos lidar com isso. Meu emprego é estável, e sempre fomos bons em administrar o dinheiro. Eu até fiquei animado. Por que não? Mas quando Ava nasceu, algo não batia. Veja bem, eu sou moreno. Millie tem pele cor de caramelo, e os filhos mais velhos se encaixam no padrão. Jake tem minha pele morena. Emma é mais parecida com o tom caramelo da Millie, mas Ava nasceu parecendo que pertencia a outra família. Completamente branca, pálida como um fantasma, com esses olhos azuis brilhantes que não combinam com ninguém da nossa família imediata. Desde o começo, eu fiquei desconfiado. Millie descartou minhas preocupações, dizendo: o tom de pele dos bebês pode mudar. É difícil dizer agora. Espera 1 ano e você vai ver que ela vai ter meu tom. Se eu insistisse mais, ela jogava a culpa na minha bisavó, que era branca. Eu não estava comprando essa história. Embora minha bisavó fosse branca, ninguém mais na minha família é tão branco assim. Meu bisavô era moreno, e nenhum dos filhos dele, nem meus tios, tias ou irmãos nasceram parecendo com a Ava. Um tom de pele mais claro faria sentido, mas não completamente branco. Deixei passar por 1 ano, esperando para ver se ela escureceria como Millie afirmava. Mas conforme Ava crescia, essas suspeitas continuavam me corroendo. Ela tem esse cabelo loiro platinado e pele clara que simplesmente não faz sentido. Cerca de 1 semana atrás, a irmã da Millie, Carol, estava na cidade e passou lá em casa para conhecer as crianças. A última vez que ela visitou, Ava tinha apenas alguns dias de vida. Carol é consultora fiscal e foi enviada pela empresa dela para um projeto de curto prazo em Tóquio. Então, ela não estava por perto desde que Ava nasceu. Deixa eu te dizer, Carol sempre foi minha cunhada favorita. Ela é inteligente, calma, ambiciosa, meio que como eu. Nós nos conectamos de um jeito que nunca aconteceu com outros membros da família da Millie. Carol é casada há 12 anos, mas eles passaram por dificuldades. Ela sofreu alguns abortos espontâneos antes de descobrir que não pode ter filhos por causa de um problema médico. Isso a destrói. Eu odeio que ela se culpe por isso, especialmente porque o marido dela é um vagabundo que não a merece, sempre a puxando para baixo, aparecendo atrasado, meio presente no casamento deles, nem tem uma fonte de renda adequada, pulando de um negócio para outro. Ela tem segurado as pontas por ele há anos, tem uma carreira próspera e até comprou uma casa recentemente, coisa que ele nunca teria conseguido pagar. Eu sempre recorria a Carol ao longo dos anos, mandando mensagem para ela pedindo conselhos sobre impostos, trocando ideias sobre como economizar para o futuro dos filhos. Ela é sólida, sempre me apoia. Então, Carol finalmente aparece para nos ver e as crianças. E quando ela bota os olhos na Ava, eu juro que ela congela. Não disse uma palavra na frente da Millie. Ninguém quer lidar com os chiliques dela quando ela começa. Depois de ver Ava, Carol ficou desconfortável e foi embora cedo. De alguma forma, eu senti que ela também estava tendo as mesmas dúvidas que eu. Horas depois, mandei mensagem para ela para ver se tinha chegado em casa em segurança. Minha intenção era iniciar uma conversa e ver se ela queria compartilhar o que estava pensando. E ela compartilhou. Começou dizendo que se divertiu brincando com a Ava e como ela era diferente dos meus outros filhos. Eu disse: ela nem parece minha. E ela ficou em silêncio. Não sei o que ela pensou, mas depois de 1 hora ela solta essa bomba. Ava se parece muito com as fotos de infância do meu marido. Ela anexou a foto dele. Era uma foto antiga e embaçada dele quando criança. Mesma pele pálida, mesmo cabelo claro. Meu estômago embrulhou. Não tenho dormido direito desde então. É como uma sirene na minha cabeça, gritando suspeitas que eu não quero encarar. Eu sei que se eu tocar nesse assunto com a Millie, ela vai pirar e os pais dela vão partir para cima da Carol. Millie é a filha de ouro deles. Eles se destruiriam para defendê-la. Eu não conseguia deixar isso passar. A dúvida estava me comendo vivo. Ontem, era minha vez de cuidar das crianças enquanto Millie estava com as amigas dela. Pensei, é agora ou nunca. Levei eles para uma clínica e fiz testes de paternidade em todos os 3. Eu fui radical, testei todo mundo só para ter certeza. Os resultados devem chegar a qualquer momento agora. Estou suando frio. Minhas mãos estão tremendo enquanto digito isso. Não tenho nenhum plano se der ruim. Se Ava não for minha, caramba, se algum deles não for meu, não sei o que vou fazer. Minha cabeça está girando, imaginando o marido nojento da Carol de alguma forma envolvido nisso. Estou aqui sentado esperando os resultados, sentindo que vou vomitar. Não sei por que estou despejando isso aqui. Talvez só para tirar do peito. Eu estou louco por fazer isso? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Se você está acompanhando essa história e quer ver como isso termina, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você faria
seria o teste de paternidade nessa situação? Vamos continuar. Atualização 1. Então, os resultados do teste de paternidade chegaram. Foi como uma marretada no peito. Como eu estava temendo, Ava não é minha. Jake e Emma, graças a Deus, são meus. Sem dúvida. Eu só fiquei sentado encarando o laudo por horas. Minhas mãos tremiam. Minha cabeça estava girando. Eu não sabia se chorava, gritava ou simplesmente me desligava. 10 anos pareciam uma mentira. Tipo, como você processa isso? Não quis confrontar a Millie imediatamente. Eu queria estar preparado. Sabia que ela e os pais dela provavelmente queimariam minha casa para defender a queridinha deles. Então, fiz a única coisa que fazia sentido. Liguei para a Carol. De alguma forma, senti que ela me ajudaria nisso. Contei que a Ava não era minha, que tinha feito os testes e estava pirando. Ela ficou calma, como sempre, e nem pareceu chocada. Pediu para eu mandar uma amostra de saliva da Ava para ela poder fazer um teste de DNA discreto contra o marido vagabundo dela. Enviei para ela e alguns dias depois ela me ligou de volta. Deu match. Greg, aquele perdedor nojento e preguiçoso, era o pai da Ava. Embora o autoteste não seja legalmente aceito no tribunal, não é minha responsabilidade provar a paternidade. Não bate comigo e isso já é suficiente. Carol disse, vamos nos encontrar e decidir os próximos passos. Ela mora a 200 quilômetros de distância, então nos encontramos no meio do caminho, perto da rodovia. Ela me ajudou a juntar as peças. Rastreamos até quando Millie engravidou de Ava. Naquele verão, tínhamos ido em férias em família com Carol e Greg para uma cabana na praia. Antes dessa viagem, Millie passou uma semana na casa deles. Carol tinha comprado uma casa linda e nova com piscina e as crianças queriam passar tempo com a tia favorita delas. Eu estava ocupado no trabalho, então só me juntei a eles no dia em que saímos para as férias. Carol disse que houve muitas ocasiões em que ela levou as crianças para passear e Millie ficou sozinha em casa enquanto Greg estava no trabalho. Não passou pela cabeça dela que eles pudessem estar se envolvendo. Uma noite durante as férias, Millie e eu nos empolgamos um pouco, só para perceber que o pacote de proteção estava faltando. Não liguei muito, achando que tinha esquecido de colocar na mala. No entanto, acabamos fazendo sem proteção. Ela disse que confiava no meu controle e que não era o período fértil do ciclo dela. Então, poderíamos arriscar. Algumas semanas depois que voltamos, Millie me disse que estava grávida. Disse que foi daquela noite, pois tinha calculado errado o ciclo dela. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Relação sem proteção pode levar à gravidez em qualquer momento do mês. Não havia motivo para eu entrar em pânico. Agora, ficou claro que Millie deve ter ficado com Greg durante aquela semana na casa da Carol antes de eu aparecer. A linha do tempo se encaixa perfeitamente. Eu estava fervendo de raiva, mas Carol estava pegando fogo. Ela já estava cansada das porcarias do Greg há anos. E agora isso. Ele foi um vagabundo preguiçoso a vida toda. E ela tem tolerado ele pelo bem do casamento. Ela estava pronta para destruir tudo. E sinceramente, eu também. Planejamos atacar os dois. O aniversário da Millie estava chegando no domingo passado. E Carol teve essa ideia maluca de expor tudo na frente da família inteira. Ela não estava apenas irritada com o Greg. Tinha uma conta a acertar com a Millie também. Crescendo, Millie era filha mimada e dourada, sempre roubando os holofotes. Carol me contou como Millie apagava as velas do bolo de aniversário de todo mundo e segurava as mãos deles durante o corte do bolo para dividir a atenção. Os pais dela nunca a corrigiram, apenas riam. Carol viu isso como uma chance de se vingar. Antes disso, eu nunca tinha percebido que os irmãos da Millie tinham feridas tão profundas e rancores contra ela. Millie sempre foi a bebê mimada da família, a caçula de 3. Carol é a mais velha. Depois tem o Derek, e então a Millie. Os pais tratam ela como se fosse feita de vidro. Mas comigo, ela era diferente, ou talvez apenas fingia ser. Carol e Derek narraram algumas histórias da infância quando Millie agiu de forma privilegiada, mas nunca disseram diretamente que ela era uma mimada. Talvez estivessem com muito medo dos chiliques da Millie e cobriram o narcisismo dela, dizendo que era imaturidade. Às vezes, eu aprofundava, perguntando mais sobre o comportamento dela, e eles diziam, agora ela melhorou, superou seus traços ruins. Deixei passar, pensando que era mimo inofensivo. Quando Carol revelou tudo, eu entrei de cabeça na vingança. Conforme o plano, dei uma grande festa de aniversário para Millie na casa dela. Convidei todo mundo, meus pais e irmãos, os pais e irmão dela, Carol e o marido perdedor Greg, e alguns amigos próximos para espalhar a fofoca depois. Caprichei, balões, um bolo gigante, tudo. Millie estava adorando, achando que era a rainha do dia. Logo antes de cortar o bolo, pedi para meu irmão levar as crianças para tomar sorvete. Tinha informado ele sobre o plano antes da festa. Pedi para todos se reunirem para a comemoração. Millie nem se importou em perguntar sobre as crianças. Estava ocupada curtindo o momento dela. Eu disse, antes de começarmos, tenho um presente para você. Apresentei a ela um envelope. Ela ficou toda empolgada, achando que era a escritura de uma propriedade, e talvez eu tivesse dado uma casa de presente ou algo assim. Quando ela puxou o papel e viu os testes de DNA, ela congelou. Antes que pudesse reagir, arranquei o papel e contei para todo mundo o que era. Mostrei para os pais dela e disse, este é o DNA da Ava, e adivinha quem não é o pai? Eu. Portanto, como recompensa, aqui está o pedido de divórcio para sua queridinha filha. Obviamente, todo mundo pirou. Os pais dela estavam gritando comigo quando Carol se adiantou e mostrou outro resultado do teste, que dava match com o Greg. Os pais dela arrancaram os papéis das nossas mãos e examinaram minuciosamente. Enquanto isso, Carol entregou os papéis de divórcio para o marido dela. Não foi tão dramático quanto parece. Na maior parte, foi caos. Todo mundo estava passando
disfarçando os olhos pelos laudos, gritando em choque, raiva e nojo. Os pais da Millie entraram em ação, tentando salvar as aparências, gritando com a Carol por arruinar a vida da Millie. Carol não estava aceitando isso. Ela partiu para cima deles, chamando atenção por terem criado uma mimada privilegiada que destruiria todo mundo ao redor dela. O irmão dela me chocou ao ficar do lado da Carol, dizendo que Millie sempre foi egoísta e que era hora dela encarar as consequências. A festa desmoronou. Millie se trancou no quarto, soluçando e enfurecida. Não sei. Pela primeira vez na vida, ela não conseguiu cortar o bolo de aniversário dela. Carol se certificou disso. Uma pequena cutucada por todos aqueles aniversários roubados. Meus pais levaram Emma e Jake para a casa deles, dizendo que Millie estava doente por causa da festa. Entregaram Ava para os pais da Millie, e simplesmente saíram furiosamente. Greg se esgueirou para fora. Fiquei com Carol e o irmão dela. Carol estava arrasada também. Estava chorando de dor. Ela foi quem mais sofreu. Caramba, ela está sendo traída pelo marido e pela irmã. Ela precisava de apoio mais do que qualquer um, mas os pais dela estavam mais preocupados com o constrangimento da Millie. Até encurralaram o Greg, mas não disseram uma palavra para Millie. Fiz uma mala e saí naquela noite, ficando na casa dos meus pais. 2 dias depois, Millie mandou mensagem para meus pais, exigindo que trouxessem as crianças de volta para ela, e eles trouxeram. Os pais dela me ligaram uma semana depois, pedindo para eu ir lá discutir o assunto. Fui e descobri que Carol e Greg também estavam presentes. A sogra começou a falar, dizendo, seja lá o que aconteceu, vamos esquecer e começar do zero. Millie cometeu um erro e pagou o preço. Foi humilhada na frente de todo mundo no aniversário dela. Agora todo mundo volta ao normal. Ela apontou para Carol e disse, você dá a chave da casa para o Greg e deixa ele entrar. Carol rebateu a mãe dela que não mudaria de ideia. Ao que a sogra respondeu, você esqueceu que esse homem ficou com você apesar da sua condição? Foi tão patético ouvir isso. A lógica da mãe dela era que Carol deveria perdoar o Greg porque ele ficou ao lado dela mesmo que ela não pudesse dar um filho a ele. Como se ela fosse uma máquina de fazer bebês que teve defeito e o Greg ainda estava ficando com ela em vez de jogá-la fora. Carol retrucou e finalmente saiu dizendo que não passaria um minuto com aquele homem vagabundo. O sogro olhou para o Greg e disse, olha, tentamos. Agora é com você. Greg saiu e o sogro se virou para mim e disse, vê, eles não têm filhos. O problema deles é simples. Mas você e Millie tem. Você não pode assinar um papel de divórcio e se livrar de tudo. Conversa com a Millie. Ela vai pedir desculpas. Leva ela para uma viagem. Eu pago e comecem uma vida nova. Foi uma palestra de 1 hora boa que basicamente dizia que eu deveria pensar em Emma e Jake e não deveria deixá-los sofrer por causa desse erro estúpido. Ele até se ofereceu para pagar a educação da Ava e, se necessário, eles ficariam com ela. E na cara deles pelo conselho ridículo e disse, não estou interessado em dividir minha vida com uma traidora. Millie sentou lá chorando. Pela primeira vez, a vi fechar a boca para o próprio bem. Então agora me mudei da casa dos meus pais e aluguei um quarto na casa do meu amigo. O divórcio está em andamento e meu advogado está lutando pelos direitos de visita de Jake e Emma. Por enquanto, eles estão com ela e isso parte meu coração toda vez que os deixo lá. Carol tem sido uma rocha, checando como estou e até me ajudando a organizar minhas finanças para o divórcio. Ela expulsou o Greg da casa dela. Ela é a dona e ele estava apenas sendo parasita. Não vou mentir, a coisa toda é uma bagunça e ainda estou processando tudo. Me sinto traído, mas também estranhamente livre. Só quero o melhor para meus filhos e agora isso significa passar por esse divórcio e manter minha cabeça acima da água. Atualização 2. 1 ano depois. Este ano tem sido louco desde que explodiu o último aniversário da Millie com aqueles resultados de DNA e papéis de divórcio. Hoje é aniversário dela novamente e pensei em atualizar vocês. O divórcio finalmente foi concluído e deixa eu te dizer, foi uma luta brutal. Tive que vender a casa porque a Millie estava de olho nela. Eu paguei a maior parte da hipoteca ao longo dos anos, mas ela ainda saiu com metade do dinheiro. Metade. Meu advogado lutou muito, mas o tribunal não se importou que eu era quem mantinha as coisas funcionando. De qualquer forma, vender ainda foi melhor do que vê-la com outro cara no meu quarto. Antes do divórcio, uma vez tive que passar pela casa para pegar Jake e Emma para uma visita de fim de semana. Adivinha quem estava relaxando no meu velho sofá como se fosse dono do lugar? Greg, sorrindo, bebendo uma cerveja. Fiquei vermelho de raiva, agarrei ele pela gola, puxei ele para cima e dei um soco bem no rosto dele e disse, da próxima vez que eu te ver debaixo desse teto, eu quebro seus ossos. Ele não disse uma palavra, apenas fugiu como o covarde que é. Millie estava gritando para eu me acalmar, mas não me importei. Aquela casa era minha em todos os sentidos que importavam, e ele não tinha nenhum direito de estar lá. Millie largou o emprego de meio período, tentando reivindicar um cheque gordo de pensão. Ela achou que podia bancar a mãe desempregada pobre e me sangrar. Meu advogado não aceitou isso. Ele conseguiu provas, buscando a carta de demissão dela do empregador, e ela pediu demissão de propósito e não por outros motivos. O juiz viu através da mentira dela e ela só recebeu 3 meses de pensão em vez da quantia ridícula que estava mirando. Ainda tenho que pagar pensão alimentícia para Jake e Emma, o que está tudo bem para mim. Eles são meu mundo. Mas Ava, ela que se vire sozinha. Isso é com ela e o parceiro de caso nojento dela. Paguei o valor da pensão de uma vez. Conhecendo o hábito de gastos dela, sabia que ela explodiria tudo em semanas, não em dias. Quando a casa foi colocada à venda, ela alugou um apartamento grande achando que o dinheiro da pensão duraria para sempre. O valor que ela conseguiu da venda da casa, ela usou para se mimar. Aparentemente, ela estava muito estressada
estressada por causa do divórcio e merecia uma pausa. Foi viajar, comprou bolsas e sapatos. Foi muito mais tarde que ela percebeu que se ferrou grande. Largar o emprego saiu pela culatra. Além disso, Greg é um fudido quebrado que mal consegue cobrir as próprias contas, muito menos as dela e da Ava. Ela se esforçou tentando conseguir o antigo emprego de volta, mas o empregador preencheu a vaga dela meses atrás. Os pais dela ainda estão do lado dela. Síndrome da filha de ouro nunca morre. Mas quando ela não conseguiu pagar o aluguel do apartamento novo e quis se mudar com os pais, eles começaram a ver as rachaduras. Sugeriram que ela se casasse com o Greg para consertar as coisas, mas Millie disse diretamente que ele não é material de marido. Isso irritou o pai dela. Ele perdeu a calma, gritando que ela arruinou a vida e arrastou todo mundo junto. Não estava lá, mas Carol me contou. Disse que foi a primeira vez que viu o pai dela chamar a atenção da Millie daquele jeito. Acho que até eles estão cansados da bagunça dela. Até ligaram para Carol e pediram desculpas por deixá-la de lado e admitiram a falha deles em criar uma Millie privilegiada. Pelo que soube, Ava está com os pais da Millie enquanto ela pega turnos ocasionais em uma cafeteria, mal conseguindo sobreviver. O divórcio da Carol também foi resolvido. Foi menos bagunçado que o meu. Ela nem se incomodou com pensão do Greg no divórcio dela. Ela ganha mais que ele, e não ia deixar ele ser parasita dela por mais tempo. Agora a parte que vocês provavelmente já viram vindo. Carol e eu, estamos juntos agora. É novo e estamos indo devagar, mas há algo real aqui. Sempre nos conectamos. Mesma vibe, mesma determinação, mesma atitude sem enrolação. Depois de tudo isso, começamos a conversar mais. Primeiro sobre o divórcio e as crianças, depois sobre vida, sonhos, essas coisas profundas. Uma coisa levou à outra. Estamos namorando. Oficializamos há algumas semanas. Postamos uma selfie no Instagram, só nós dois tomando café, sorrindo como se finalmente estivéssemos livres. Millie pirou quando viu, mandando uma sequência de mensagens de voz raivosas para Carol, acusando ela de roubar o marido dela. Sério mesmo? Ela traiu com o marido da Carol e agora está bancando a vítima. Nem nos preocupamos em responder. Não vale nosso fôlego. Carol já passou por coisa demais e não vou deixar o drama da Millie arruinar o que estamos construindo. Não vou fingir que está tudo perfeito. O divórcio me destruiu financeiramente. Dizer adeus para Jake e Emma depois das visitas ainda parece uma facada no coração. Estou morando no sótão do meu amigo, economizando para conseguir um lugar adequado para mim e as crianças. Carol me ofereceu para morar com ela, mas acho que é um pouco cedo. Vamos pensar nisso mais tarde. Meu ponto difícil é a Ava. Eu a criei por um ano achando que era minha, e é estranho saber que não é. Não a odeio. Ela é só uma criança, mas é difícil vê-la com a Millie e não sentir aquela pontada. Meu advogado está trabalhando para conseguir mais tempo com Jake e Emma, esperando pela guarda compartilhada em breve. Carol tem sido uma rocha, me ajudando a navegar pela bagunça legal e até calculando números para manter minhas finanças em ordem. Ela está lá fora prosperando, livre do ex-vagabundo. Estamos focando em nós e nas crianças e deixando o passado onde ele pertence. A melhor parte é que as crianças amam ela e, se decidirmos por um futuro juntos, seria mais tranquilo com as crianças. É isso por enquanto. Vou soltar outra atualização se algo mais acontecer. Obrigado por ficarem comigo, pessoal.